Olá, sou Alexandre Nunes Araújo, contribuo com o sistema da OAB Espírito Santo, coordenando a Comissão de Direito Ambiental, e estamos aqui para mais um episódio do super podcast Conversa Jurídica. Hoje, em especial, obviamente, falando sobre o direito ambiental, esse tema tão importante que permeia a vida de todos os cidadãos, todas as empresas, sejam pessoas físicas ou pessoas jurídicas. Sou advogado, obviamente, especialista em ciências agrárias e mestre em desenvolvimento sustentável. E hoje estamos aqui, muito felizes por ela ter aceitado o nosso convite, com a doutora Mariana, chefe da assessoria jurídica do Instituto Estadual de Meio Ambiente, advogada super competente, mestre na área em Portugal. Muitíssimo obrigado, doutora Mariana. Estamos muito felizes por você ter aceitado o nosso convite. Eu que agradeço o convite, espero poder contribuir um pouquinho com essa temática hoje. Ah, maravilha, tenho certeza que tem muito a contribuir. Então, por favor, comece falando de você, conte um pouquinho da sua história, do seu mestrado, da sua atuação e como você chegou a esse super cargo, super importante lá no IEMA. Bom, eu fiz mestrado na área de direito ambiental e isso me abriu portas para poder chegar nesse cargo, né, que é bem importante e que requer um conhecimento específico na área. O direito ambiental é uma matéria bem específica, que não é de amplo conhecimento por todos, então isso facilitou no momento da escolha, né? Ah, tenho certeza que você tem todas as atribuições que o cargo requer e, de fato, é um tema super importante, é o tema do momento. Sou suspeito a falar que só trabalho com direito ambiental já há muitos anos, aqui no estado já há 15 anos. Sou super suspeito, mas tenho certeza o quão o direito ambiental é importante para a sadia qualidade de vida de todos, né? Não só de nós, seres humanos, mas de todas as outras 12 milhões de espécies que habitam aqui no ambiente. E vamos falar um pouco hoje, não só da legislação, porque a gente está aqui num podcast voltado para a população capixaba como um todo, então eu até te peço para a gente ter um português mais claro, enfim, com menos juridiqueza. Eu sei que não é a praia do direito ambiental, que de fato tem que ser um direito mais simples, mais acessível, mas a gente começar então a falar da importância do Sistema Estadual de Meio Ambiente. A gente sabe que o IEMA é um dos órgãos que compõem essa sistemática e sobre os olhos do governo atual, tem sido protagonista, tem recebido um destaque muito grande, né, doutora? Sim, sim. Então, retomando o que você falou sobre o direito ambiental, é importante ressaltar que o direito justamente por ser ambiental, ele conversa muito com a matéria do meio ambiente, com as engenharias, com a biologia. Então, realmente, não é um direito tão voltado para o juridiquês. É um direito que ele conversa muito com outras áreas e que é fundamental dialogar com essas outras áreas para que a gente possa aplicar no caso concreto e fazer um direito justo e possível, né? É verdade. Só te interrompendo, é um direito interdisciplinar por natureza. Exatamente. Um exemplo claro foi recente, aconteceu no aeroporto, o avião teve que arremeter por conta dos caranguejos. Milhares, não sei quantos caranguejos, mas o fato é que estávamos justamente na semana da andada do caranguejo, da reprodução, e tenho certeza que não foi advogado que estabeleceu que essa semana seria a andada. Com certeza, com certeza. Então, a gente tem que sempre observar outras matérias, a interdisciplinaridade para poder conseguir aplicar o direito da melhor maneira possível no direito ambiental, né? Mas, retomando o seu primeiro questionamento a respeito do Sistema Estadual de Meio Ambiente, aqui no estado a gente tem 3 órgãos que compõem o Sistema Estadual de Meio Ambiente. O primeiro, né, que é o que faz políticas, é a SEAMA, que é a Secretaria Estadual de Meio Ambiente, e sob o manto da SEAMA, existem outros 2 órgãos, que é a AGER, que é a Agência de Recursos Hídricos, e o IEMA. O IEMA é o Instituto Estadual de Meio Ambiente e esses 2 órgãos, ele faz a execução das políticas realizadas pela SEAMA, né? Para além desses 3 órgãos, eu acho importante a gente citar também o IDAF, que apesar dele não estar direto sob a égide da SEAMA,
porque ele fica embaixo da Secretaria de Agricultura do Estado, ele acaba tratando sobre alguns temas muito importantes relacionados ao meio ambiente, que é sobre a questão florestal. Então, eu acho importante esclarecer isso para a população capixaba. Muitíssimo importante, traduzindo para o público em geral, que não é da área do direito, a AGER é a Agência Estadual de Recursos Hídricos. Exatamente. Presidida pelo Fábio Anerti, que é um super gestor. O IEMA é o Instituto Estadual de Meio Ambiente e Recursos Hídricos, presidido pelo Alaimar Fiuza, também um super gestor. E o IDAF, que é o Instituto de Defesa Agropecuária e Florestal, presidido, salvo engano, pelo Dr. Leonardo Monteiro, também que executa a política ambiental, porque o IDAF, embora de fato não esteja sobre a coordenação do órgão central, Secretaria Estadual, ele atua diretamente, né, inclusive no licenciamento, na fiscalização. Exatamente. Então, é bem importante esclarecer isso, que não está diretamente ligado, né, ao órgão que faz a política de meio ambiente do Estado, mas, com certeza, todos os órgãos do Estado, eles acabam conversando entre si. Então, eles têm uma unidade e acabam aplicando e fazendo o direito da melhor maneira possível. Ah, maravilha, Mariana. Mas hoje o nosso foco é esse super órgão que completou 20 anos, salvo engano, ano passado, que é o Instituto Estadual de Meio Ambiente. Essa semana eu estive com um grande amigo, que é o Almir Bressan, que foi um dos primeiros coordenadores, enfim, conheço a turma lá de trás da criação do IEMA, e é um órgão que de fato eu tenho muito carinho. Estou lá praticamente todas as semanas, lidando desde o pessoal das unidades de conservação, dos recursos naturais, a, obviamente, licenciamento ambiental, fiscalização, os termos. Enfim, conta pra gente um pouco, Mariana, sobre esse universo que é o IEMA, não só uma estrutura física enorme, mas que de fato atua nos 78 municípios aqui no estado. Uma estrutura física enorme e muito bonita, para quem não teve a oportunidade de conhecer, né? É uma estrutura que fica perto da natureza, então é bem, bem legal, bem interessante, bem dentro do tema que a gente atua, né? Mas como o doutor Alexandre ele destacou, o IEMA tem algumas vertentes, eu gostaria de destacar 4 vertentes dele, que é a vertente do licenciamento, que é quando uma empresa, um empreendimento, ou às vezes até mesmo uma pessoa física, ela tem a intenção de fazer alguma obra, de produzir alguma atividade, algum empreendimento que vai impactar diretamente no meio ambiente, ele precisa pedir o licenciamento para o órgão estadual. E para que esse licenciamento serve? Para que haja um uso sustentável dos recursos naturais e é isso. E que possa desenvolver, né? Porque todo mundo quer buscar e tem o direito de buscar a prosperidade e a felicidade, mas óbvio que um planeta com recursos finitos. Eu brinco com meus alunos, Mariana, posso chamar de Mariana? Claro, por favor. Brinco com meus alunos que façam uma analogia do licenciamento ambiental com a carteira de motorista. Porque assim como exercer uma atividade potencialmente poluidora pode gerar risco aos demais, assim como dirigir um carro pode gerar risco aos demais. E para isso a pessoa precisa comprovar para o Estado que ele tem as capacidades necessárias para dirigir aquele veículo automotor. Fazendo analogia com as atividades empresariais, para que o sujeito possa desenvolver uma atividade, ele tem que comprovar para o Estado que o local é adequado, que a metodologia, a tecnologia, a capacidade do empreendedor, para que ele possa buscar a sua prosperidade, gerar emprego e renda, mas, óbvio, condizente com o direito de todos, para que não recebam ali as externalidades negativas, né? Com certeza. Passando para a segunda vertente, que eu acho importante a gente ressaltar, é a vertente dos recursos naturais, que hoje o Estado ele é responsável por 17 unidades de conservação, tanto de proteção integral quanto de uso sustentável. A título de exemplo de unidade de conservação de proteção integral, eu vou citar a Pedra Azul, que é uma das mais famosas que a gente tem, né? E também a gente tem as de uso sustentável, como, por exemplo, as APAs, e é isso. Que é o tema mais bacana do direito ambiental, é onde a gente costuma ir nas nossas férias, né? Sim. Todo mundo quer ir para a natureza protegida, um ambiente equilibrado. Exatamente. Nesse tema dos recursos naturais, a gente trata principalmente das unidades de conservação e também da fauna, da flora,
e tudo mais. Lembrando que, em relação a animais de vida livre, o assunto é com o IBAMA, não com o IEMA. Esses animais silvestres, Exatamente. A gente trata de animais domésticos, que precisam desse controle mais perto exatamente, por parte do órgão ambiental. exatamente. O tema das unidades de conservação, para mim, é um tema muito afeto no meu dia a dia, porque há 15 anos eu sou gestor de uma RPPN. Que legal! Participo da rede dos gestores do Corredor Central da Mata Atlântica, que inclui Espírito Santo Alexandre, e eu acho que Bahia. é importante a gente explicar para eles o que é uma RPPN, né? Verdade. Então, dentro das áreas super protegidas no Brasil, existem as unidades de conservação e, entre elas, das propriedades privadas, que são as RPPNs, que é Reserva Particular do Patrimônio Natural. Porque a gente costuma falar em sigla e aí às vezes a gente acaba esquecendo até do verdadeiro nome, né? É verdade. O que significa a sigla mesmo. É verdade, que são as unidades de conservação, de regra, 100% em áreas privadas. São os verdadeiros defensores da natureza, óbvio, junto com todos nós, junto com todos os brasileiros, porque a Constituição assim nos determina. Mas o sujeito que doa uma área privada para a conservação por meio de uma lei, enfim. Aí tem 15 anos que eu tenho a satisfação de ser o gestor de uma RPPN. A floresta não é minha, poderia muito bem ser, mas é do povo do brasileiro, enfim, do capixaba como um todo. Então esse tema das unidades de conservação e recursos naturais é de fato um tema muito gostoso, muito importante, né? Muito. A terceira vertente que eu gostaria de ressaltar, né, é a vertente da fiscalização. Atualmente, o IEMA ele tem um foco bem grande em fiscalizar os licenciamentos que ele é o titular do licenciamento. Exatamente, que ele é o titular. Só que a gente não é responsável por fiscalizar apenas os licenciamentos, apesar de ser o foco do IEMA. A gente é responsável por fiscalizar toda e qualquer local que possa estar acontecendo alguma infração ambiental. A legislação, ela até determina que essa fiscalização, ela deve ser feita não só por parte dos órgãos estaduais, deve ser feita também por parte dos órgãos federais e municipais. Segundo a própria legislação, cada um tem atribuição de acordo principalmente com o que licencia. O órgão que é responsável por licenciar é o responsável por fiscalizar. Mas a própria legislação fala que na matéria de meio ambiente, ainda que você não seja o titular para licenciar, você tem o dever de fiscalizar, que a gente chama de uma fiscalização suplementar, né? Então, assim, como eu já disse anteriormente, o nosso foco é fiscalizar o que a gente tem de licenciamento como titular, mas a gente fiscaliza tudo o que é possível observar que tem alguma infração ambiental e que, por algum motivo, os demais órgãos não fiscalizaram, para poder garantir que a população e que o meio ambiente sejam resguardados, né? Maravilha. Essa é uma importância muito grande dada pela nossa Constituição, né? Onde ela estabelece que cabe aos órgãos fiscalizadores exercerem a competência material da fiscalização, seja o município, seja o Estado, seja a União, e de fato o IEMA é um órgão muito atuante também na fiscalização aqui no Estado. Exatamente. E, assim, é importante ressaltar nesse assunto da fiscalização que a gente recebe denúncias da população também, quando a população verifica que em algum local pode estar acontecendo algum problema ambiental e tudo mais, mas não tem certeza. Ela pode fazer essa denúncia para o IEMA, e aí a gente vai até o local para poder verificar se de fato tem alguma infração ali, se está acontecendo algum dano. Se tiver acontecendo algum dano, a gente não só pode, como deve atuar e autuar para fazer com que o dano seja cessado ou mitigado, né? Vou passar uma coisa bem importante para vocês, né, que é os nossos canais de denúncia. Porque caso vocês conheçam, estejam verificando a possível ocorrência de algum dano ambiental, vocês podem entrar em contato com
o órgão que a gente vai até o local para poder fazer essa verificação e essa análise. Vou dar uma olhadinha aqui na minha cola, porque eu confesso que eu não lembro tudo de cor. Nós temos 3 meios para poder de denúncia. Um é o telefone, que é o 27 3636 2599. A gente também tem o e-mail, que é o denuncia@iema.es.gov.br, e também pode ser feito através do nosso site, que é serviços.iema.es.gov.br/denúncia. Maravilha, maravilha, Mariana. E, de fato, as infrações ambientais estão cada vez mais sendo constatadas. Isso digo porque recente houve uma reportagem aqui no nosso estado, onde indicou que alguns municípios, mais de 60% dos processos criminais se referem a crimes ambientais. Aquilo me chamou muita atenção para mostrar o quanto que a temática ambiental de fato entrou na pauta, ainda mais nesse ano que faz 25 anos de um grande marco da nosso direito ambiental, aliado à Política Nacional de Meio Ambiente, que é uma lei de 81, que é a Lei de Crimes Ambientais e Infrações Administrativas, né? Que é uma lei de 98, salvo engano, 9.605 de 98, fazendo 25 aninhos só, muito nova ainda, mas que de fato já tem se consolidado, tanto na esfera criminal, do direito penal, que particularmente, Mariana, não entendo o direito penal como solução para as questões ambientais, mas é uma realidade, e que também acaba se traduzindo nos estados, né? Com as fiscalizações ambientais, e a gente tem um Estado do Espírito Santo muito atuante, seja pela Polícia Militar Ambiental, a própria Polícia Civil Ambiental, o IEMA, o IBAMA, a AGER, porque no ano de 2021, salvo engano, foi publicada a legislação estadual sobre infrações contra os recursos hídricos, né? Enfim, não sei se você pode contar, mas poderia falar para a gente um pouquinho das principais infrações, como que é o seu trabalho lá no dia a dia, que imagino que seja muito trabalho. Não, podemos falar assim. Só queria fazer um esclarecimento que a lei que o Alexandre citou é a lei federal. Atualmente, o Estado ele tem uma legislação estadual, que é a Lei 7.058 de 2002, que ela foi feita baseada na 9.605 de 98. Então, a lei estadual, ela converge com a lei federal, né? Em relação às principais infrações, eu separei 3 para poder citar aqui para vocês. A primeira delas eu vou citar uma relacionada ao licenciamento, né, que é o nosso carro forte, né, uma vertente muito forte lá no IEMA, que é o não cumprimento de condicionantes de licenciamento ambiental. Ah, Mariana, mas o que são condicionantes ambientais? Quando a pessoa ela requer um licenciamento ambiental, o IEMA vai lá, vai fazer a análise do processo dela, né, vai fazer a verificação de tudo que ela colocou ali, e quando a gente autoriza, através do licenciamento ambiental, o funcionamento daquele empreendimento, a gente coloca algumas regrinhas que a pessoa tem que seguir para poder fazer com que aquela atividade seja sustentável. E são justamente essas regrinhas que são chamadas de condicionantes. Porque são condições de validade daquela autorização. Exatamente. Só a título de exemplo, vamos dar um exemplo do que pode ser uma condicionante. Não jogar lixo em local inapropriado. Isso daí pode ser uma condicionante. O teor da condicionante é variável, mas vai depender do caso concreto. Variado, né? De acordo com o caso específico. Exatamente. Né? Porque fazendo analogia com a carteira de motorista, a condição de validade da minha carteira de motorista é dirigir de óculos. Exatamente. Porque a minha condição requer que eu exerça bem essa atividade com óculos. E a gente trabalha para alguns empreendimentos que tem 100 condicionantes de validade. Nenhuma é dirigir de óculos. É monitorar a chaminé, monitorar os recursos hídricos, fazer educação ambiental com os trabalhadores, comunicação social com a comunidade, fazer o gerenciamento adequado dos seus resíduos. Isso enfim, mesmo. Todos os aspectos daquela atividade que permeiam aquela atividade. Exatamente. Uma outra condicionante que eu separei... Condicionante não, desculpa. Uma outra infração que eu separei para poder
trazer aqui para vocês, que a gente vê com muita frequência também, aí já é mais ligado à área de recursos naturais, que a gente falou, que é causar dano direto ou indireto à unidade de conservação. E essa infração específica é uma infração que eu gosto muito de citar, principalmente quando a gente vai falar com a população, porque acaba que é uma infração que está mais próxima da gente no dia a dia, né? Que é quando a gente vai visitar, por exemplo, uma unidade de conservação, como Pedra Azul, como o Parque Paulo César Vinha, e vai lá e comete alguma infração mesmo, não tem outra palavra para poder usar. Seja abertura de uma trilha indevida. Exatamente, seja, às vezes, tem gente que leva churrasqueira para poder fazer churrasco, e aí acaba caindo carvão na areia, isso não é legal, não é correto. Seja você retirar alguma espécie de planta daquele local, isso está próximo no nosso dia a dia, mas também existem outras situações que podem acontecer, como uma construção de uma casa próxima a uma unidade de conservação, nas chamadas zonas de amortecimento, que são as zonas que rodeiam essas unidades de conservação. E com essa construção causar algum dano, algum prejuízo direto à unidade de conservação. Então, assim, é uma infração que ela está diretamente ligada ao nosso dia a dia enquanto pessoa física, não só em relação às pessoas jurídicas, como foi no caso das condicionantes, né? É verdade, é verdade. Inclusive, com relação às unidades de conservação, a intenção é tão grande de protegê-las que existe uma infração que é adentrar a unidade com apetrecho de caça, adentrar a unidade com alguns materiais, enfim, que podem levar uma infração. Só o fato de adentrar a unidade com esse apetrecho já é uma infração administrativa. Exatamente. E assim, é legal também aqui fazer um paralelo, porque como o Alexandre citou a legislação federal, essa infração administrativa, pela legislação federal, inclusive é considerada até crime. Então, assim, para a gente poder ver o tanto que essas duas legislações, elas se falam, elas convergem, né? E aqui a gente merece fazer um destaque, que é elogiar o Espírito Santo, porque de fato nós somos pioneiros, somos vanguardistas na questão ambiental, tanto que a nossa Lei 7.058 é de 2002, só 4 anos após a publicação da legislação federal, que foi um grande marco, né, para a nossa ciência. Exatamente, e assim, é ainda uma legislação muito atual, ela já sofreu algumas pequenas mudanças, ainda precisa de algumas melhoras, né, porque assim, constantemente a gente precisa sempre melhorar, né, aparecem novas situações e tudo mais, mas assim, é uma legislação que ela engloba bastante, assim, o que a gente precisa para poder proteger o nosso meio ambiente no âmbito estadual. É verdade, é verdade. E aí eu também queria citar mais uma que eu acho que é uma das que mais aparecem lá pra gente também, que é construir, ampliar, reformar, construção, empreendimento, sem a devida licença ambiental, ou autorização, né? Essa também é uma infração que aparece bastante pra gente e que eu gostaria de citar aqui nessa conversa. Ah, maravilha, por favor, fique à vontade. Eu até escolhi algumas, dado o nosso contexto de um podcast voltado para a população como um todo, não só profissionais do direito, e como eu gosto muito de praia com meus meninos, achei tem uma infração administrativa que é condução de veículo automotor em desacordo com os limites e exigências. Lembrei na hora daquelas pessoas que insistem em entrar de carro na praia, os quadriciclos, enfim, os veículos inapropriados. Outra coisa, causar poluição sonora. Ah, eu adoro música, mas música no ambiente controlado, no volume controlado, e quando tem competição. E, Alexandre, é muito importante a gente lembrar também, já que você está trazendo essas infrações que estão muito próximas da gente no dia a dia, né, que assim, o desconhecimento da legislação não faz com que a gente seja isento de responder pelas ações praticadas, né? Então, assim, isso é importante você trazer essa temática,
porque a gente tem sempre que ter uma atenção com as nossas atitudes mesmo. O que as nossas atitudes podem impactar tanto o nosso próximo quanto o nosso meio ambiente, né? E eu acho que as duas infrações que você acabou de citar são exemplos claros disso. Mariana, isso é uma super verdade. O que eu já tive de contato com clientes alegando, falando assim, nossa, mas eu estou na minha propriedade, eu estou na minha fazenda, eu faço o que eu quero. E não é assim já há 30 anos, né? Enfim, hoje o direito ambiental evoluiu de tal forma que é sim, volto a dizer, é sim pleno, legítimo buscarmos a prosperidade, buscarmos a felicidade, mas condizente com o planeta finito, com recursos finitos, cada vez mais escassos, e uma situação global, climática, que exige uma atuação enfim, individual de cada um de nós no nosso dia a dia, seja CPF, seja E PJs. eu acho que essa é a principal função do órgão ambiental, né? Que é fazer com que seja possível e sustentável as nossas atitudes, as nossas atividades, os nossos empreendimentos, para que daqui a alguns anos o nosso planeta esteja aí ainda para as nossas futuras gerações, né? Filhos, netos, bisnetos. É verdade, é verdade. Afinal, todos nós tivemos tataravós, né? E a gente Exatamente. tem que deixar um ambiente, não minimamente, mas com a qualidade suficiente para que as próximas gerações também possam usufruir, possam, enfim, desenvolver, buscar suas. Até porque, assim, hoje mesmo a gente sofre por conta das gerações que não tiveram essa mentalidade, né, Alexandre? A gente vê aí esse calorão que a gente anda passando por aí. Isso daí, de certa É, forma, não deixa de ser um desequilíbrio em virtude da desatenção de gerações passadas com o meio ambiente, né? Então, a gente tem que tentar preservar ao máximo o nosso meio ambiente, claro que de maneira que a nossa população consiga se desenvolver, mas tudo de maneira bem sustentável, isso né? aí. E a gente está falando de uma ciência super nova, né? A primeira convenção da ONU a respeito do tema tem 51 anos. A nossa primeira legislação que estabeleceu a Política Nacional de Meio Ambiente tem 42 anos. Então a gente está falando de uma ciência super nova que ainda está se achando dentro de todo o sistema jurídico brasileiro e mundial, mas que já é um protagonista, né? Com certeza, Alexandre. E assim, eu acho bem legal a gente falar, porque a gente também tem muito é, aquela visão assim, de que o Brasil é um país muito atrasado e etc. Mas eu acho legal a gente ressaltar aqui que a legislação brasileira, principalmente no que diz respeito à legislação ambiental, ela é uma legislação bem avançada, bem completa. É uma legislação que faz de tudo para poder realmente proteger o meio ambiente. Claro que não é perfeita, como nenhuma outra legislação nem a nível Brasil, nem a nível mundo, mas é uma legislação bem completa, interessante, avançada, a nível até mesmo mundial, a gente pode dizer. É verdade, é verdade. E tudo garantido na Constituição, né? A nossa Constituição ela é chamada de Constituição Cidadã e também Constituição Verde, que a gente tem um capítulo do direito constitucional ambiental super avançado, super moderno, e daí um dos motivos de eu ter te convidado, porque eu acredito que, embora tenhamos uma legislação avançada, a gente precisa ter órgãos ambientais, ter atores capacitados, fortes, robustos, para que de fato possam entregar para a população, entregar para o capixaba, para o brasileiro, o objetivo da norma. Não basta termos uma norma bem feita, bem detalhada, se o enforcement, como diria um americano, o cumprimento da legislação, deixa a desejar. Exatamente, Alexandre. Eu acho que a gente está aqui fazendo um trabalho bem importante, bem sério, e que converge com o que a nossa Constituição quer, com o que a legislação determina. Lá no IEMA a gente tem o cuidado, porque assim, também somos seres humanos, também falhamos, todos os cidadãos têm direito de, se não estiver satisfeito com a multa, se defender. A gente tenta ter o maior cuidado e zelo possível de analisar todos os processos, verificar se o que o cidadão está alegando nas suas defesas condiz com a realidade.
de verificar se aquela alegação está dentro do que a legislação determina ou não. E quando a gente verifica que realmente aconteceu algum equívoco, a gente derruba o auto sem problema nenhum, porque a gente está aqui, na verdade, em prol do meio ambiente. A gente não está aqui para poder aplicar penalidade em vão para ninguém, né? É muito importante citar isso. A gente está aqui só exercendo um trabalho para a sociedade e para o meio ambiente. E num Estado democrático de direito, onde prevalece a ampla defesa e o contraditório. E Exatamente. aqui eu deixo uma observação da importância de contratarem advogados, profissionais especializados, porque a gente sabe que perante o órgão administrativo ambiental, as defesas não precisam ser elaboradas necessariamente por advogados, né? Pode ser feito pelo próprio autuado. Mas, obviamente, com uma defesa técnica bem elaborada, bem estruturada, por um advogado registrado na Ordem dos Advogados do Brasil, que possui as habilitações necessárias, a chance do processo ser muito mais bem trabalhado, enfim, é muito maior. Né? Com certeza. A gente busca sempre orientar que os cidadãos que aparecem lá no IEMA, né, porque geralmente eles têm dúvidas e tudo mais, nesse sentido, porque assim, quanto mais bem preparado e qualificado está o profissional, maior a chance do processo acabar da melhor maneira possível, independente qual seja o final. Tanto para poder manter o auto de infração, mas claro que ele vai ser mantido com toda uma justificativa, tanto técnica no que diz respeito ao direito, quanto no que diz respeito às outras matérias que podem estar ali envolvidas, né? Então é isso. Ah, maravilha, maravilha. Outra infração, Mariana, que eu vejo que é muito comum, pelo menos no interior, as pessoas ainda queimam o resíduo a céu aberto, e a gente tem uma infração específica Lixo, no inciso 23. Incinerar resíduos, provocando prejuízo ao bem-estar da população e à saúde humana. Que é algo que ainda acontece, mas tem diminuído, né? As pessoas têm ficado mais, enfim, sabidas das suas responsabilidades e deveres. Ah, com certeza. Até porque, assim, com a atuação também, né, do órgão estadual, isso daí vai chegando de boca em boca para a população. Olha, isso não pode. E aí aquilo que a gente conversou um pouquinho antes, daquela justificativa, mas eu não sabia que não podia, vai acabando, né? A população vai se informando sobre o tema e com isso diminui. Hoje em dia, eu confesso que eu ainda eu estou como assessora jurídica do IEMA tem quase 2 anos e eu ainda não peguei nenhuma infração nesse sentido de incinerar resíduos, né? Aí é importante fazer esse gancho, então, e destacar o papel dos 78 municípios aqui no Espírito Santo, que, salvo engano, é o primeiro estado do Brasil onde os 100% dos municípios licenciam Exatamente. E exercem a fiscalização. Exatamente, assim, o IEMA, ele tem um papel de auxílio a esses 78 municípios, porque em alguns momentos, em alguns empreendimentos específicos, eles entendem que eles não têm condições de fazer esse licenciamento. Com isso, eles entram em contato com o IEMA, e aí o IEMA, junto com o município, faz essa interface para poder conseguir licenciar alguns empreendimentos e algumas atividades específicas. Mas fora essas atividades específicas, eles são responsáveis por vários tipos de licenciamento, né, que estão, inclusive, listados através de regulamentos. Isso mesmo. A resolução CONSEMA, salvo engano, 01 de 2022. Foi atualizada 01 Exatamente. de 2022. E o fato de você, nesses 3 anos de IEMA quase, não ter se deparado com esses processos mais voltados para pessoas físicas, incinerar resíduo, veículo automotor em lugar indevido, pode ser um indicativo da eficiência da atuação municipal, né? Porque essas infrações estão sendo constatadas, mas apuradas em nível municipal, deixando que o IEMA, de fato, cuide nas questões mais macros que envolvam o Estado. Também, isso é verdade. Não tinha parado para pensar por esse lado, mas faz todo sentido, porque são infrações de impacto local, né, que a gente chama, e realmente, atualmente, aqui no Estado, as infrações chamadas de infrações de impacto local acabam sendo responsabilidade, competência e atribuição do município, né?
Maravilha, maravilha. Você no início tinha falado que tinha separado 4 grandes eixos de atuação. Isso. Licenciamento, Gerência de recursos recursos naturais, naturais, fiscalização fiscalização e a última, que eu acho bem importante a gente citar, é a questão da educação ambiental não formal, porque a formal ela é feita através da Secretaria de Educação, né? A gente desenvolve alguns trabalhos que são bem importantes para educação ambiental. Posso citar aqui um ou dois, que acho que é de grande valia. Uma é a trilha cidadã, que são as trilhas que podem ser feitas nas nossas unidades de conservação por pessoas que têm alguma deficiência, como, por exemplo, auditiva, física, de visão. Não só pessoas que têm algum tipo de deficiência, mas também por dependentes químicos. São trilhas que também podem ser feitas por pessoas que tiveram algum tipo de problema com a justiça e estão reclusas. Então, assim, é um trabalho bem legal e bem bonito que a gente realiza e que está diretamente ligado à educação ambiental. E a gente também tem um outro trabalho que eu posso citar, que é o Preservando o Nosso Quintal, que é um trabalho que a gente realiza junto às escolas, que ensina as crianças a cuidar da natureza, próximo da onde elas moram, sabe? Daquelas crianças que moram próximos às unidades de conservação do Estado. E aí elas acabam repercutindo esse trabalho em casa, ensinando os pais, os tios, o restante da família. Então é um trabalho bem bonito, bem legal, realizado pelo IEMA. Ah, que maravilha. A gente não havia conversado sobre esses 4 temas, eu juro que eu não sabia que o 4 seria educação ambiental, mas imaginava, dada a importância do tema, afinal estamos aqui hoje atuando na educação ambiental não formal. Teve uma vez que eu tive a oportunidade de participar do encontro da rede de gestores, que nós falamos, foi discutido a endocomunicação, que é a comunicação através educação através da comunicação. Eu tinha um projeto que levava os alunos para a reserva biológica Duas Bocas. Linda, 4 quilômetros de trilha para ir, 4 para voltar. A gente passava a tarde lá e a única coisa que eu pedia para os alunos era, quando forem publicar nas redes sociais as fotos bonitas da trilha, informem onde estão, informem o que estão fazendo, a importância dessa unidade, que é uma unidade de uso restrito, mas a gente podia ir com autorização porque se tratava de fins educacionais. Exatamente, né? As unidades de conservação de uso restrito são unidades de conservação que não é qualquer um que pode entrar. Geralmente só pode entrar escolas, locais cadastrados, né? Então, assim, infelizmente, só esclarecendo para a população, se você quiser ir lá por livre e espontânea vontade, assim, um dia, infelizmente é um local que não é permitida a entrada. Mas existem outras unidades de conservação que a gente sabe que a entrada é permitida, que é lindo também e que vale a visita, né? Ah, vale muito, né? E a exemplo da trilha cidadã, existem inúmeros estudos comprovando o benefício que o banho de floresta, o banho de natureza traz para as pessoas. Então, como você citou, as pessoas que têm algum tipo de limitação, seja física, enfim, seja com o direito de ir e vir por questões do processo criminal, ter esse contato com a natureza, ele é muito gratificante e comprovadamente saudável. Esse projeto ele é fantástico e muito aliado a ele o projeto do Cuide do Seu Quintal, que afinal esse pequeno pontinho azul que é o planeta Terra é o nosso quintal, é a nossa casa e a gente tem que de fato cuidar ali do nosso ambiente direto, imediato, né? Como diz aquela grande frase, pensar global e agir local. E para fechar a nossa conversa, ainda na educação ambiental, somos professores, adoramos essa área, falar um pouco do Polo de Educação Ambiental que foi lançado há umas 2 semanas. Você sabe algo a respeito? Um super projeto divulgado nas redes sociais, eu não tive a oportunidade de ir e fiquei super curioso para saber do que se tratava. Olha, eu confesso que eu também não tô por dentro desse assunto muito também, não. Um projeto da Gerência de Educação Ambiental muito bacana, que merece todos os nossos esforços. Enfim, como eu disse, eu acho que a solução para o direito ambiental
ela perpassa por isso, pela sensibilização. A gente não Pela conscientiza educação, né? pela educação como um todo, né, Mariana? Eu acredito que assim, a chave para tudo é a educação. Quando a gente passa a ter conhecimento sobre os assuntos, a gente passa a ter vontade de cuidar, é, independente de qual seja o assunto. E no direito ambiental não é diferente. Especialmente no direito ambiental, a gente passa a ter cada vez mais vontade de cuidar do nosso planeta. A gente entende que se a gente não cuidar daqui a pouquinho a nossa espécie não tem como prosseguir, né? Os sinais estão cada vez mais Com evidentes, né? certeza. Desde a qualidade, a péssima qualidade dos recursos naturais, as grandes secas, enfim, os eventos climáticos que o mundo está passando. Estamos preparando agora para a COP28, enfim, a pauta mundial é o tema e o direito ambiental é aí esse carro-chefe. Alguma mensagem final? Estou muito feliz com o senhor por ter aceitado o convite, adorei a nossa conversa e queria abrir aí o espaço final agora para você dar a sua mensagem, enfim. Não, só gostaria de agradecer, né, o convite. Também adorei a nossa conversa e se puder deixar alguma mensagem, já que o nosso foco é falar com a população de uma maneira geral, para que a população, para que cada um faça a sua parte, né? Que se cada um fizer a sua parte, não fica pesado para ninguém e no final das contas ajuda muito. Muitas vezes a gente acha que uma pequena ação não faz a diferença, mas já está mais do que comprovado que faz, né? Tem até uma charge que eu gosto bastante, que ilustra essa situação, que são vários palitos de fósforo, um ao lado do outro, e aí quando um começa a queimar, todos os outros vão queimando, mas se ele é derrubado, os demais param, os demais que não foram queimados ainda não continuam a queimar, né? Então isso demonstra que uma pequena ação pode gerar uma grande reação, né? É Então, verdade. é essa mensagem que eu gostaria de passar. É verdade, doutora Mariana. Muitíssimo obrigado pelo convite. A Comissão de Direito Ambiental da Ordem dos Advogados do Brasil, da qual eu tenho a oportunidade de conduzir, de coordenar nesses últimos anos, a gente, óbvio, como todas as outras comissões, somos aproximadamente 80 comissões do sistema OAB, todos voluntários. Imagina qual presidente que não gostaria de ter 80 ministérios? Na OAB é possível porque somos todos voluntários dos mais variados temas e eu fico muito feliz de poder capitanear esse tema que é muito importante no contexto geral. Acho que o direito ambiental é tudo, né? Vide a pandemia, um desarranjo sanitário, enfim, obrigou todos nós a ficarmos em casa, mostra a importância do equilíbrio das coisas. E essa mensagem final, ela foi muito boa, muito condizente com o dia a dia, muito condizente com a atuação do órgão ambiental, que não só é um agente fiscalizador, mas é um agente fomentador do progresso, do empreendedorismo. Afinal, é o órgão que autoriza as empresas, autoriza o empreendedor a desenvolver as suas atividades empresárias, sejam elas passíveis do licenciamento ou não. E é isso que a gente quer, né? A gente quer que o empreendedor, ele exerça o seu trabalho, porque sem o empreendedor, a gente não é nada, né? Enquanto sociedade, a gente precisa dos empreendedores. Porém, a gente quer que eles façam isso de uma maneira sustentável. É a única coisa que a gente exige deles enquanto órgão ambiental. Tudo isso pensando na nossa população e no nosso meio ambiente. Maravilha, maravilha. Muito obrigado, doutora Mariana, chefe da assessoria jurídica do IEMA. E assim eu agradeço a todos vocês. Volto a dizer a importância de uma atuação específica na advocacia ambiental por meio de profissionais qualificados. E mais ainda, convidar todos vocês a seguirem as redes sociais da OAB, acompanharem os outros podcasts. Afinal, são 80 comissões dos temas mais variados, temas super interessantes que permeiam o dia a dia do capixaba, o dia a dia do brasileiro. Então convido vocês a seguir o Instagram da OAB, o canal do YouTube, onde esse podcast será divulgado nos próximos dias. Mariana, mais uma vez, muitíssimo obrigado, parabéns pela sua atuação no IEMA, desejamos todo sucesso para você, para o órgão ambiental, para que de fato possam possibilitar que esse grande potencial do Espírito Santo, que é um estado empreendedor, um estado industrial, um estado condizente com a realidade empreendedora do Brasil, mas óbvio dentro de regras pré-estabelecidas,
condizente com um planeta finito, com recursos finitos que exigem a participação de todos nós. Eu que agradeço. Maravilha, muitíssimo obrigado.